Graça e paz, eu sou o pastor Aldo e você está no canal da Juventude Relevante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e se te abençoou, compartilha com alguém. Deus te abençoe. Graça e paz, eu sou o pastor Aldo. Para mim é um desafio diferente hoje de poder pregar apenas para a câmera. Eu sei que tem muitas pessoas que já estão acostumadas com isso, gravam em canais do YouTube e já estão acostumados em serem eles apenas e as câmeras. Mas eu sou um pastor e eu tenho a graça de Deus de poder ter ovelhas para cuidar, que fazem parte da nossa igreja. E a única coisa que eu sinto nesse momento é saudade de poder no final do culto abraçar os discípulos, abraçar as ovelhas e estar com eles no momento de celebração. Mas estou muito feliz de poder estar aqui, estou muito agradecido ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas e por tudo que Ele ainda continuará fazendo. Eu quero que você saiba que, apesar dos dias parecerem difíceis, eles não são os últimos. Ainda não é o fim. A vida não acaba aqui, tudo não acabará aqui. São dias apenas que passaremos e eu espero que nós possamos passar esses dias tanto na presença dos nossos familiares quanto na presença do nosso Deus, que é maravilhoso. Eu creio que você já está por dentro de toda a situação que está acontecendo e eu queria te convidar para você abrir a sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Efésios, no capítulo 6. Se você puder, aí na sua casa, abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Efésios, no capítulo 6. Rapaz, voou água para todo lado. A partir do versículo 10. Queridos, se a palavra do Senhor não nos encorajar, não ativar a nossa fé, não nos trouxer consolo, nada mais o fará. Nada, absolutamente nada. E a palavra do Senhor diz assim: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós estamos vivendo dias diferentes. Nós acabamos de ouvir aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que a partir de amanhã nós teremos um período apenas de locomoção na cidade. Então as pessoas terão um horário para entrarem nos seus lares. E tudo o que se fala nos dias de hoje é sobre o coronavírus. Mas o que é um vírus? Eu não sou especialista em vírus, eu sou apenas um pastor, mas dentro das pesquisas que fiz, e acredito serem coerentes com a verdade, eu quero falar um pouco sobre isso. O vírus
ele não pode ser considerado um ser vivo, já que ele precisa de um hospedeiro para se desenvolver. O vírus não é algo natural a ponto de poder sozinho se multiplicar. O vírus é uma enfermidade. E os vírus, eles são parasitas obrigatórios do interior celular. Isso significa que eles somente se reproduzem pela invasão e possessão do controle da maquinaria de autorreprodução celular. Essa é uma explicação técnica sobre o que é o vírus. Ninguém sabe exatamente de onde os vírus vieram. Existem linhas de pensamento em relação a isso no meio científico, mas ninguém garante nada em relação à procedência do vírus. Eu não sou cientista, mas eu posso ter uma ideia de onde veio o vírus. O vírus, na verdade, veio do mesmo lugar de onde todas as enfermidades vieram, do pecado. O vírus, ele tem algumas particularidades. Primeiro, ele é invisível a olho nu. Ele precisa de um hospedeiro para agir. O vírus por si só, ou fora dos nossos corpos, ele se torna inofensivo, mas quando ele entra em contato conosco, ele começa a agir. Ele precisa sempre de um hospedeiro para poder agir com a sua malignidade. Sim, porque o vírus não é benigno. O vírus, ele sempre mata de dentro para fora. E as evidências corporais são apenas o resultado daquilo que já está acontecendo por dentro. Todas as precauções estão sendo tomadas por nós como igreja. O nosso apóstolo tem nos direcionado a seguir tudo aquilo que as nossas autoridades têm pedido a nós como comunidade aqui em Campo Grande. Então, os cultos serão completamente online. Nós queremos que o vírus pare de se espalhar. E nunca, em nenhum momento da história que eu saiba, pelo menos, todo o planeta Terra viveu exatamente a mesma situação. Todos nós, independentemente do lugar onde estejamos hoje no mundo, é provável que estejamos vivendo a mesma situação de estarmos em nossos lares, com as nossas famílias, para que a disseminação desse vírus caia por terra, não vá para frente, não aumente. Eu quero falar um pouco sobre imunidade. E talvez você fale, pastor, mas sobre explicações técnicas eu posso ir no YouTube e ver qualquer outro vídeo, mas isso não é um vídeo de explicação sobre vírus ou algo técnico. Isso é uma ministração e eu quero chegar num ponto, mas eu quero te levar até ele primeiro. O sistema imunológico é a primeira linha de ataque do vírus. Com o sistema imunológico fraco, o vírus tem a oportunidade de atacar tudo o que é vital no corpo. A primeira linha de ataque do vírus é o sistema imunológico. É por isso que as pessoas que já estão enfraquecidas por algum outro tipo de enfermidade anterior, que estão se recuperando, elas são mais frágeis em relação a este momento no qual estamos vivendo. O vírus, ele tem duas missões básicas. A primeira é se multiplicar para encontrar outro hospedeiro, e a segunda é matar o hospedeiro atual. O vírus, ele é completamente implacável. Não existe nenhum tipo de misericórdia no vírus. Agora eu quero que você pense de uma outra forma, eu quero que você pense de uma maneira diferente. Eu quero que você encare tudo de uma forma bíblica. Eu falei tudo isso para que você possa entender, para contextualizar esta mensagem. Imagine que o sistema imunológico do qual acabamos de falar seja a fé. A primeira coisa que o diabo nestes dias quer fazer é acabar com a tua fé. Sim, ele quer passar pelo escudo da fé. E acabamos de ler, tomando sobretudo o escudo da fé,
com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Se ele passar pelos teus escudos, vai ficando cada vez mais fácil de penetrar os seus dardos inflamados em seu coração. A primeira coisa que Satanás vai usar nestes dias para enfraquecer você como um todo é atacar a tua fé. É colocar dúvida em teu coração em relação à fé que você tem em Deus. E você vai começar a fazer perguntas que não são coerentes a quem tem uma fé firmada no Senhor. Então eu quero que você fique atento, porque nestes dias o teu escudo da fé vai ser alvejado durante todo o tempo. E a forma do seu escudo ser todo o tempo alvejado é através daquilo que você escuta, através das notícias que você ouve, dos vídeos do WhatsApp que você abre, das notícias que você abre que muitas vezes nem são verdadeiras. É por isso que Paulo nos aconselha, e isso cai exatamente e perfeitamente bem para este momento no qual estamos vivendo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Tomai toda a armadura. Impunha o teu escudo da fé. E eu quero que você pense o seguinte: parece que quando nós lemos isso, parece que tudo o que Paulo fala é que, na verdade, essa armadura é uma armadura para que nós fiquemos parados, aguardando os impactos que virão. Na verdade, o que Paulo está nos mostrando não é uma arma de defesa, mas sim uma arma de ataque. O que Paulo descreve aqui é que a nossa fé é a arma que nós temos para atacar tudo aquilo que vem contra as nossas vidas, e não algo para apenas ficarmos num canto acuados esperando alguém nos atacar. Não, nós temos aquilo que é mais poderoso, a nossa fé. É isso que vence o mundo, a nossa fé. Nós não podemos ficar parados e deixar que as notícias tomem conta do nosso coração, tomem conta da nossa mente, tomem conta da nossa sanidade. Nós temos que avançar em fé, acreditando que o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. O Deus do mês passado que você estava glorificando aqui neste lugar é o mesmo Deus que está operando aí na sua casa agora, nesse momento. Não deixe de acreditar por causa do local, porque a palavra do Senhor diz que o véu foi rasgado e Ele fez de nós a sua morada. Então Ele está aí com você agora, Ele está dentro de você, Ele fala ao teu coração todo o tempo. Então não se amedronte. O fato de você se resguardar, o fato de você se proteger, o fato de você ser uma pessoa equilibrada, não pode fazer de você uma pessoa medrosa. Sim, porque o medo, ele nos manipula e nos faz nos desconectar daquilo que é verdadeiro, daquilo que é único, daquilo que é perfeito, que é o nosso Senhor. Eu quero falar sobre algo que também é invisível, precisa de um hospedeiro e também mata de dentro para fora: o pecado. Na verdade, eu não quero trabalhar com dados porque a todo tempo isso se altera, mas existem uma centena de milhares de pessoas que provavelmente contraíram o vírus do corona. Mas existe um vírus do qual nenhum de nós está livre. Existe uma situação no mundo na qual todos os que nasceram fazem parte desse mesmo contexto. Existe o chamado paciente zero, se não me engano, que é a primeira pessoa na qual o vírus se manifestou. E a partir daquela pessoa foi transmitido para todas as outras. Nós conhecemos o paciente zero deste vírus: Adão e Eva. Nós sabemos que todos aqueles que nasceram após Adão, após Eva, ou seja, toda a humanidade, é contaminado com o vírus do pecado. Por causa disso, por causa de duas pessoas que comeram algo proibido por Deus, toda a natureza e toda a criação de Deus
foi conjuntamente afetada por isso. Mas Deus, Ele é por demais perfeito e poderoso. Existe uma pessoa, existe um antídoto, existe alguém que é por nós, e o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. E Ele morreu e ressuscitou, para que nele nós tenhamos vida e vida em abundância. Ei, crente, presta atenção no que eu vou te dizer. Nós somos o tempo inteiro, e todo cristão, ele é formado para batalhar contra inimigos invisíveis. A nossa batalha não é contra carne e sangue, a nossa batalha é contra as potestades, é contra o mal, é contra o maligno, é contra Satanás. E eu não sei se você entende dessa forma também, mas o vírus não vem de Deus. Nenhuma enfermidade vem de Deus, isso não nasceu no coração de Deus, isso nasceu conjuntamente com o primeiro vírus instalado na terra chamado pecado. Mas existe um antídoto para tudo isso, tanto para o pecado quanto para o vírus que está rondando no mundo, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Eu acredito que Jesus tem poder o suficiente para curar e nos livrar de todo o mal. Não é por isso que nós vamos andar displicentemente, não, muito pelo contrário. A cultura cristã, a Bíblia, a palavra do Senhor nos ensina a sermos obedientes em tudo. A nossa luta, queridos, não é contra o país onde teve o primeiro caso. A nossa luta não é contra o governo atual do nosso país. A nossa luta não são contra as pessoas que aparentemente desrespeitam as regras de distanciamento social. A nossa luta continua sendo contra as potestades deste mundo. A nossa luta continua sendo contra o pecado. A nossa luta continua sendo para mantermos a nossa fé saudável. E isso implica em mantermos a nossa santidade, mantermos a nossa fé, mantermos a nossa esperança, mantermos o nosso amor firmadas em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Eu quero falar sobre um outro vírus, chamado medo. O medo também é um vírus que precisa de um hospedeiro. O minúsculo espaço que se abre na sua mente em relação à confiança em Deus é o lugar no qual o vírus se instala e começa a operar e se multiplicar. Tudo que o diabo espera nestes dias é acabar com a tua fé. Tudo que o diabo espera nesses dias é colocar fé no teu coração através de notícias e fazer com que você se esqueça de quem Deus é, fazer com que você se afaste da palavra de Deus, fazer com que você se afaste da comunhão. Sim, nós podemos ter comunhão ainda que não participando de cultos locais, mas nós podemos participar de momentos como esse ao vivo. Amanhã o nosso apóstolo estará aqui pregando pela manhã, às 17 horas e às 19, será extraordinário. Então, não se afasta disso, não deixa as notícias inflamarem o teu coração contra o teu Deus. Saiba que o medo é o resultado da voz que você decide ouvir. Que voz você tem ouvido? Você tem ouvido as vozes dos noticiários? Ou você tem escutado a voz de um Deus todo-poderoso, que sempre amparou o seu povo e jamais, em momento algum, desamparou um justo sequer? Deus está vivo e assentado em seu poderoso trono, em seu glorioso trono, e sobre tudo, Ele continua soberano. Para quem tem fé, eu acredito que você tem fé, eu acredito que as pessoas que estão neste lugar têm fé, e para quem tem fé, o medo se torna uma opção. Sim, uma opção de qual voz dar ouvido. Qual voz você tem dado ouvido nestes dias? A voz de que tudo vai ficar ruim? Ou a voz de que tudo passará? Porque sim, os dias são difíceis, mas não são os últimos dias. Ainda não é o fim. E nós, como povo de Deus, somos o povo da esperança, somos o povo da segunda chance, somos o povo da reconstrução, somos o povo que é fortalecido em todo o tempo pela palavra do Senhor. Existe uma cura. Em João, no capítulo 1, no versículo 29, na parte B do versículo diz: Eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo não só tira o pecado, mas também nos dá poder para enfrentar toda e qualquer adversidade pela qual nós possamos passar. Foi Ele mesmo quem disse: no mundo tereis aflições. E quando nós lemos esse texto, muitas vezes pensamos que essas aflições são particulares. E eu acredito que pela primeira vez nós temos uma aflição que atinge a todos nós no planeta Terra. Ficarmos em casa para vencermos um único mal. E Jesus Cristo nos dá um comando diferente para quando passar este momento. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, para que o mal que se instalou neste mundo há milhares de anos atrás seja vencido em nome de Jesus, que é o pecado. E o Espírito Santo que está conosco, que está em nós, é aquele que nos ajuda a convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E este mesmo Espírito Santo é aquele que se faz presente agora na tua casa, é aquele que se faz presente agora no teu celular, no teu computador, na tua televisão. É aquele que está te dizendo agora: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os séculos não foram consumidos, a presença do Senhor muito menos. Ele está aqui, Ele se faz presente, Ele está governando tudo. Como então viver nestes dias? Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Paulo está nos ensinando que toda esta armadura não nos faz ficarmos acovardados, mas nos faz enfrentar a situação de um outro prisma, de uma outra forma. Não é que nós vamos ser imprudentes, mas nós não vamos ser medrosos. É completamente diferente. E por último, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Quando você orar na sua casa, ore por toda a população do mundo que está passando por isso. Peça a Deus para dar equilíbrio emocional para as pessoas. Peça a Deus para curar aqueles que estão enfermos. Sim, é possível que eles sejam curados em nome de Jesus. O poder de Cristo não foi revogado porque essa doença está em vigor. Muito pelo contrário. Este é o momento em que Jesus Cristo mais vai operar milagres, porque é o momento onde o mundo se encontra em sua maior crise, talvez. Mas nós, como humanidade, já vencemos tanta coisa. Já vencemos guerras. Eu fico imaginando a mentalidade de alguém que estava vivendo no meio da Segunda Guerra Mundial. O que a igreja pensava naquele tempo? Ou o que as pessoas pensavam naquele momento? Nós, como cristãos, vencemos as nossas maiores perseguições. Nós resistimos o maior império que existiu naqueles tempos, que foi o Império Romano. Os imperadores nos caçavam, nos tiravam de dentro de nossas casas. O próprio apóstolo Paulo foi um deles. Os cristãos começaram a morrer quando começaram a existir os cristãos. E olha onde nós estamos. 2020 anos depois, nós continuamos sendo a mesma igreja gloriosa de sempre, e isso não vai mudar, isso não vai alterar, não importa o tipo de maldade que esteja em vigor, ou o Império Romano, ou seja que império for, ou seja que guerra que esteja acontecendo, ou o vírus que esteja no ar, nós continuaremos sendo uma igreja poderosa e vigorosa, na qual Deus continuará sendo por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? A nossa alegria não está no que temos, mas em quem somos, em Cristo Jesus. Não fique preocupado agora com aquilo que você pode perder, financeiramente ou materialmente, mas se alegre naquilo que você já recebeu espiritualmente, a coroa da vida eterna. Isso não tem preço. Você passará anos e poderá se recuperar deste momento em que nós estamos passando. Mas você passará uma vida e você jamais conseguirá comprar a coroa da vida eterna
que é dada gratuitamente pelo nosso Senhor. Para nós encerrarmos, eu quero ler para você um poema sobre a fé. Fé. Fé é o que me faz confiar mesmo contra a maré. Meu pé não está firmado em bolsas de valores, prédios, moedas, como outrora. A aurora surge no fim de uma noite fria, quando então vem um sol e a flor desabrocha. Rocha, onde meus pés firmados estão e não vacilarão. Irão todos confiar no Deus invisível, mas real? Real, nossa moeda local, nossa troca diária, nosso suor constante, nossa obstinação? Sou eu agora, depois da loucura que era viver uma vida sem o meu Senhor. A era da perseguição passou e tudo esteve tão bem. Bem, é uma palavra pequena que define o estado, a situação como é. Fé é uma palavra pequena que define o estado e a situação que há de vir. Ir, ouvir, rir. Rir ainda é um bom remédio para quem crê no carpinteiro. O outeiro se abaixará, o tortuoso se endireitará, o escabroso se aplainará. Viverá o que há 2000 anos há. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós, uma só igreja. Que seja. Vamos vencer outra vez. Você sabe como é. É só ter fé. Que Deus te abençoe. Que a sua fé seja fortalecida. Que você jamais se esqueça para onde você está indo. Estamos indo para as mansões celestiais. Mas ainda não é o fim. Ainda não acabou. O nosso Deus continua regendo tudo. Ele está vivo. Ele é sobre todos. Ele está aí com você agora. E continuará com você durante todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus levante a sua cabeça e que coloque em teu coração a certeza de que o nosso Deus está vivo. Ele é soberano, Ele é sobre todos. O seu trono é inabalável. Que Deus te abençoe. Graça e paz. Obrigado por assistir até aqui. Que Deus te abençoe e te espero no próximo vídeo.